Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, e aí agora trazendo aqui para vocês mais um vídeo de análise técnica e educativa para elevar cada vez mais aí o teu racional técnico das análises do mercado através dos gráficos para cada vez mais um nível profissional. E hoje nós vamos falar aí sobre o método Wyckoff ou sobre os padrões de Wyckoff. É uma coisa aí que eu percebo que está na moda, né? Tá muita gente agora falando sobre o Wyckoff, principalmente para analisar o Bitcoin nessa fase de mercado de baixa. Então, eu não sei de onde surge, mas eu tô vendo que o Wyckoff está na moda e eu tô vendo como quase sempre eu vejo muita gente falando bobagem ou simplesmente falando daquilo que não conhece. Então hoje nós vamos desvendar um pouco aí sobre o Wyckoff, vamos entender aí as suas aplicações no gráfico e vamos ver se isso realmente funciona, para que serve, como usar e no seu contexto correto aí. Então a primeira coisa a falar sobre o Wyckoff, vejamos. O Wyckoff foi um cara assim que eu estudei muito quando eu estava começando aí a estudar sobre análise técnica de mercados. Então ele é um dos grandes, digamos assim, analistas técnicos brilhantes assim do mercado, junto com Down, junto com Elliott, Gunn. Então, assim, o Wyckoff é um dos caras que foram os maiores, assim, os que estabeleceram teorias que reverberam aí até hoje. É como comparando com a psicologia, seria Freud, Lacan, esses caras. Então, o Wyckoff foi um dos grandes e a grande teoria de Wyckoff, o objetivo do estudo de Wyckoff, ele foi um cara prodígio também. Com 15 anos ele já era corretor de ações na Bolsa de Valores e um grande detalhe que a gente precisa levar em consideração. O Wyckoff operava no mercado no início do século passado. Então, um contexto de negócios completamente diferente de hoje. A gente precisa levar em consideração o contexto pelo qual essas teorias surgiram, para a gente poder saber fazer a aplicação correta do fundamento da teoria, trazendo aí para os mercados de hoje, para a gente poder aplicar, principalmente quando estamos falando de criptomoedas, que é um mercado completamente disruptivo. É um mercado operado por pessoas no mundo inteiro, não é regionalizado, não tem horário de expediente. Então, é um contexto de mercado completamente diferente do contexto de mercado de Wall Street em 1900, no início do século passado. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração. E a outra coisa que a gente precisa levar em consideração, agora falando especificamente de Wyckoff, é que o próprio Wyckoff disse que toda a teoria dele foi fundamentada porque ele descobriu, ele conseguiu perceber que os mercados daquela época eram literalmente totalmente manipulados pelos grandes institucionais. Então, JP Morgan, por exemplo, era uma das companhias que manipulavam o mercado. Então, as pessoas que entravam individualmente para operar no mercado financeiro daquela época sempre tendiam a perder dinheiro, enquanto os grandes sempre tendiam a ganhar dinheiro. Então, o Wyckoff, como uma pessoa quase que superdotada, eu diria, um prodígio que conseguia ir além dos números, ele mesmo plotava os seus próprios gráficos, ele mesmo criava suas próprias métricas para poder interpretar aí as nuances de mercado, e ele descobriu ali no início, logo no início da sua jornada, que o mercado era totalmente manipulado pelos grandes. Ele acabou, eu acredito que se infiltrando ali entre os grandes e teve um relacionamento próximo ali com aquela galera, e ele acabou de fato constatando que os grandes manipulavam o mercado, e ele inclusive deu até o nome para essas pessoas de o homem composto, porque eram pessoas que movimentavam o mercado de uma forma individualizada, era uma consciência, uma única consciência que movimentava o mercado, porém trabalhando com dinheiro institucionalizado. Então era um fundo de investimento com dinheiro de muitas pessoas ali alocado, mas uma só mentalidade, uma só consciência movendo toda aquela massa financeira para manipular o mercado. Então ele deu o nome para isso como o homem composto por trás aí do que acontecia no mercado, né? A verdade por trás dos mercados, né? Como dizia ele. Então, esse é o fundamento básico aí da teoria de Wyckoff.
identificar padrões de manipulação do mercado. Então, comparando já de cara, antes da gente entrar aqui objetivamente no estudo dos padrões aqui de Wyckoff, a gente precisa levar isso em consideração. O Wyckoff estava falando de um mercado bem pequeno, que era do início do século passado, em Wall Street, que era facilmente manipulado pelos institucionais. E aí agora a gente trazendo aqui para a realidade, principalmente de criptomoedas, a gente precisa compreender a realidade de que, principalmente Bitcoin, é muito pouco manipulável. Tá? O capital usado que movimenta o preço do Bitcoin é um capital muito capilarizado. Então, não existem muitos, como diz o Wyckoff, não existem muitos homens compostos manipulando o mercado de criptomoedas. Isso a gente consegue enxergar, por exemplo, tem até um indicador, eu diria, que é o Whale Alert, que ele mostra para a gente quando uma baleia faz alguma negociação no mercado, e a gente percebe que quando baleias se movimentam no mercado, eles estão meramente seguindo a tendência. Então, as baleias do mercado cripto não têm poder, ou então nunca atacam o mercado de modo a inverter a tendência do mercado por elas mesmas. Então, tudo que a gente vê acontecendo no preço do Bitcoin é totalmente orgânico, e uma baleia sempre entra no mercado, sempre seguindo a tendência. Uma baleia nunca entra no mercado, principalmente falando de Bitcoin, para atacar o mercado e inverter a tendência por ela mesma, o que é totalmente já diferente da teoria de Wyckoff, onde lá naquela época os institucionais entravam atacando o mercado para inverter as tendências. E era o que ele chamava de consolidação, acumulação e distribuição. Então o Wyckoff dizia que quando os institucionais atacavam o mercado para inverter uma tendência de baixa em tendência de alta, ele chamava aquilo de acumulação. Quando os institucionais acumulam ativos do mercado e manipulam o mercado de modo a inverter o mercado para cima. Então, ali os institucionais colocam as sardinhas para fora e invertem a tendência do mercado para aquilo que eles acumularam na baixa. Quando o mercado inverter, eles vão lucrar aí com essa manipulação. Eles manipulam o mercado para o mercado andar a favor deles. E tem a distribuição, que é quando os institucionais realizam o lucro daquela acumulação. Então, é aquela manipulação que os institucionais entram para vender as suas posições e, assim, manipular o mercado, invertendo a tendência para baixo para iniciar uma nova consolidação, uma nova acumulação. Então, partindo desse princípio, a teoria de Wyckoff é baseada em 3 premissas básicas, e todas elas observando a movimentação de preços combinada com volume. Então, o Wyckoff entendia, e todos nós entendemos isso de uma forma muito clara, que o mercado é formado por 2 forças, a oferta e a demanda, que é a força compradora e a força vendedora. Essas estão sempre em guerra, sempre em guerra. Então, a oferta e demanda. A outra força que o Wyckoff identificava no mercado era a relação entre causa e efeito. Isso muito baseado ali em volume, né? Então ele dizia que o efeito sempre era proporcional à causa. Então a quantidade de volume, a quantidade de esforço, na verdade, que ele via ali acontecendo no mercado, isso iria resultar no efeito. Então, por exemplo, quando o mercado estava seguindo em direção para baixo, numa tendência de baixa, e os institucionais atacavam ali para manipular o mercado e inverter para cima. Então, a causa seria a acumulação e o efeito seria o preço inverter a tendência para cima. Ao contrário, na distribuição, o preço vinha em tendência de alta, os institucionais atacavam para manipular o mercado e jogar o mercado para baixo. Então, a causa seria a distribuição dos institucionais, seria os institucionais desfazerem suas posições para manipular o mercado para baixo, que era o efeito. Então, a causa era a distribuição, o efeito é a inversão de tendência. Quando estava embaixo, assim como nesse exemplo que nós vamos mexer aqui agora, o mercado estava em baixa, então a causa era a acumulação e o efeito era a inversão de tendência para cima. E a terceira
lei de Wyckoff, que ele entendia que era claro assim no mercado, que fundamentava a teoria dele, era o esforço contra resultado. Então, ele via que nessas acumulações e nas distribuições, ele media o volume impresso pelos institucionais para entender a força do efeito. Porque ele entendia como esforço o volume que os institucionais usavam para manipular o mercado, ou seja, para acumular. Então, esse esforço que era usado pelos institucionais, o efeito precisaria ser condizente com o esforço para valer a pena para os institucionais. Então, quando o mercado entrava numa acumulação, ele entendia os institucionais estão ali acumulando capital no mercado para si, e mediante o volume de negociações, mediante o volume de compra que eles estão despendendo nessa acumulação, ele vai tender ele vai tender a prever a violência do efeito, né? A violência aí do efeito mesmo que vai gerar aí na inversão de tendência para cima. Então, essa era a terceira lei de Wyckoff aí, que é o esforço versus resultado. Então, é basicamente isso aí a parte conceitual de Wyckoff. Então, agora nós vamos ver aqui na prática o padrão mais comum de Wyckoff. Também vale ressaltar aí que existem mais de 10 padrões aí que o Wyckoff identificou para esses movimentos de acumulação e distribuição dos institucionais enquanto eles estão manipulando o mercado. Então vamos lá. O Wyckoff separou em fases, né? E aí até tem alguma semelhança com o Elliott, né? Então a fase A que o Wyckoff identificou, tá até aqui, é quando a força vendedora, né, quando o mercado vai entrar numa acumulação, seria a perda de força vendedora. Então, vamos lá que nessa parte aqui nós vamos assimilar muito com a nossa forma de operar aqui, a forma como eu acabo instruindo vocês aí nas análises técnicas de vocês. Então, veja como a gente acaba, vamos lá, no final das contas é válido, mas a gente acaba perdendo muito tempo, ficando muito preso a teorias, né, já pré-concebidas para a gente tentar aplicá-las ao mercado e acaba que não funciona. Porém, veja, a fase A de Wyckoff é quando a força vendedora, quando o preço vem numa tendência de baixa, a força vendedora vai perdendo força. Então aqui a gente vê a tendência de baixa e aqui no retorno para um topo descendente, o topo descendente veio muito próximo do topo anterior, e aí no retorno já seguramos aqui num fundo ascendente, iniciando agora um padrão de equilíbrio, aquele triângulo simétrico. Então isso aí é a fase A, quando a força vendedora evidentemente demonstra sinais de fragilidade. Bom, na fase B é quando inicia a acumulação. Então, aqui na fase B inicia uma lateralização do mercado. Então, veja, é uma tendência de baixa. Então, o padrão de equilíbrio anterior na fase A é rompido para um dos lados, porém não temos uma continuação. Logo, já invertemos a tendência para o outro lado novamente. E mais uma vez, aqui no gráfico maior, a gente vai ver um rompimento do fundo anterior, porém mais uma vez sem continuação. E aí a gente inverte a tendência novamente, porém não avançamos. Ficamos aqui naquela lateralização. Então essa é a fase de acumulação. Como entendi o Wyckoff, é o momento pelo qual os institucionais usavam para começar a acumular no mercado, a jogar para fora as pessoas individuais. Então era quando uma tendência de baixa, quando eles estavam segurando a tendência de baixa para a tendência não continuar, e aonde eles estavam aí acumulando capital na fase aí de acumulação, e também era causa para o efeito que ia vir depois lá na frente na fase E, quando o mercado iria inverter a sua tendência para cima. Então o Wyckoff aqui na fase de acumulação, ele ficava observando o volume usado pelos institucionais para ele poder prever lá na frente aí a força que esse mercado iria tender a ter como resultado dessa causa, né? O efeito da causa. Então é aquela lei do esforço versus resultado. Então ele observava que o esforço que os institucionais estavam usando através do volume para entender aí o resultado lá na frente. Então aqui na fase C
era o Spring. Então aqui na fase C, o Wyckoff identificava o que hoje muitos dão o nome de Bear Trap, né? Então aqui era como se os ursos estivessem invertendo fortemente a tendência para baixo, pois logo após o rompimento sem continuação. Então aqui seria aquele famoso Bear Trap ou Bull Trap. Então aqui de um lado é Bear Trap, para o outro lado é o Bull Trap. Então isso é o que acontecia aqui no Spring. Então era aquela armadilha que os institucionais usavam para colocar os últimos indivíduos para fora do mercado. E aí aqui logo depois era o momento de inverter fortemente a tendência para cima. E aqui na fase D era o efeito de toda a manipulação que os institucionais fizeram, principalmente na fase B. E aí, quando chegamos na fase D, é o momento em que fica evidente para o mercado, para os indivíduos, para o varejo, de que o mercado está invertendo a tendência. Então, é o momento que os institucionais começam a tirar o pé do acelerador e deixar o mercado andar sozinho, deixar o mercado inverter sozinho. Então, aí na fase E, quando ele identifica que chegamos na fase E, é esse momento que o mercado começa a andar naturalmente para cima e os institucionais surfam essa onda que eles mesmos criaram. Então, os institucionais fazem o terremoto para depois vir o tsunami naturalmente. Então, toda essa movimentação aqui que o Wyckoff começou a identificar e criou vários padrões, tem vários padrões aí de Wyckoff que ele identifica justamente a manipulação dos institucionais para depois fazer com que o mercado ande de uma forma orgânica novamente. Então, mais uma vez, quando o mercado vem numa tendência de baixa e segue uma acumulação, é quando a Wyckoff identificava que os institucionais estavam manipulando o mercado para inverter a tendência. Então, o mercado não estava se movimentando organicamente, os institucionais estavam fazendo com que a tendência se inverta. Então, só por isso você precisa entender esse contexto para poder você saber adaptar essas teorias que acabam entrando na moda, para você saber se de fato isso combina com o contexto de mercado de hoje. Então, lembra, a gente está falando aqui, quando falamos de Wyckoff, a gente está falando de mercados manipulados no início do século passado. Eu não consigo enxergar, tanto olhando para book quanto olhando para blockchain em si, que hoje há institucionais manipulando o preço de Bitcoin dessa forma aqui, como o Wyckoff dizia. Eu também não vejo mercados com muito market cap, como os ativos do S&P, por exemplo, sendo manipulados dessa forma como o Wyckoff aqui ensinou, como o Wyckoff identificou, porque a gente entende, quanto mais market cap, mais força de manipulação esses institucionais precisam e precisariam ter para poder manipular o mercado dessa forma, para poder inverter uma tendência primária no mercado. Então isso hoje é basicamente assim muito difícil de ser aplicado. Então muito dificilmente você vai tender a usar as leis, as teorias de Wyckoff hoje no mercado de uma forma muito genuína, assim. Você pode estar usando o Wyckoff no momento em que você acha que está acontecendo um padrão de Wyckoff, mas na realidade é uma mera semelhança. Você poderia analisar isso de uma outra forma. Se você analisasse aqui o contexto do mercado mesmo, mesmo preço do Bitcoin, fazendo aqui uma movimentação, uma estrutura parecida com aquelas de manipulações que o Wyckoff identificava, você pode muito bem analisar isso de uma forma totalmente genuína, sem precisar se perder todo um Wyckoff, porque como é que você vai fazer para identificar com clareza quando o preço está na fase A, quando está na fase B, quando está na fase C? Você pode se confundir nesses movimentos e, na realidade, você vai se confundir porque o mercado não se trata muito bem disso, ainda mais, como eu disse, Bitcoin e criptomoedas, um mercado global. Então, vamos lá. Eu até estou com um livro de Wyckoff aqui e tem uma frase que, para mim, ficou icônica aqui para a gente finalizar o vídeo, que ele dizia:
a maioria das pessoas acreditam que estão estudando o mercado, enquanto, na verdade, o que elas estão fazendo é estudar o que alguém disse sobre o mercado, ao invés de estudar o que o mercado diz sobre si mesmo. Então, eu repito isso sempre aqui, e o Wyckoff dizia isso lá atrás, dizendo que as pessoas acabavam estudando, adquirindo conhecimento sobre aquilo que outras pessoas diziam e não sobre o mercado em si, então por isso elas se davam muito mal. Então esse é um estudo de Wyckoff, um grande abraço para vocês. E aí, curtiu a análise? Então conheça o Notificações Lucrativas. Lá você vai receber no seu celular notificações te guiando para entrar em trade junto comigo aqui em tempo real. E ele vai com um manual completo para você saber o passo a passo certinho de como executar cada operação da forma correta, além também de conhecer as bases do conhecimento que fundamentam todas as nossas análises aqui, para quem sabe você mesmo começar a fazer aí as suas próprias análises. A ideia é que depois de caminhar um tempo aqui fazendo trade junto com a gente, você possa ir ganhando aí a experiência, a confiança necessária para fazer os seus próprios trades aí sozinho, lucrando de forma independente. Então, o link para você conhecer as notificações lucrativas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um forte abraço, valeu!